sobre a adoração à imagem de Cristo. É natural que todo salvo, todo filho de Deus, deseje muito ver a face de Cristo. É muito natural, é muito apropriado que a gente deseje. Mas a glória de Cristo se resume à sua aparência? É certo que providenciemos imagens de Cristo. Nós vimos anteriormente que ninguém pode afirmar como é a imagem de Cristo, até porque ele conviveu entre nós 3 anos e depois de ressurreto ele não foi conhecido pelos seus discípulos, nem pelos de Emaús, nem pelos apóstolos que pescavam, nem João no Apocalipse, na visão do céu, conheceu aquele que ele conheceu na terra. Era diferente, era muito diferente. Então, dá para fazer imagem de Cristo? Dá para adorar? Não, não dá. Porque nós não adoramos a imagem de Cristo, a figura de Cristo, a pessoa, o aspecto visual de Cristo. Nós adoramos o Deus vivo, o que transcende a imagem, a glória de Deus. Nós adoramos o próprio Pai, o próprio Filho, o próprio Espírito Santo e não a sua figura. Portanto, fazer uma imagem de Cristo não é adequado. Leiamos o que está registrado em Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Leiamos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, o propósito é que todos confessemos a Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a consequência natural, mas não a adoração à figura de Cristo, mas ao próprio Cristo. Portanto, adorá-lo, adorar a imagem não é o Cristo real, não passa de imagem. Não é apropriado nem produzir, nem adorar a imagem de Cristo. Conforme já falei, não devemos reproduzir a imagem de Cristo, ou uma possível imagem de Cristo, com fim de adoração. Isso não é aceitável. Mas, como fazer para comunicar através de vídeos, através das histórias, a história do povo, a história de Cristo, a história dos milagres? É natural que a gente queira ver a Cristo, é natural que a gente deseje conhecer a Cristo. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Portanto, o querer conhecer a Cristo é normal, é próprio de quem ama a Cristo, quem teme a Cristo, quem é salvo por Cristo. No entanto, o uso da imagem de Cristo ela deve ser feita com cuidado. Particularmente, para crianças, é muito triste se nós passarmos a identificar a pessoa de Cristo sempre a mesma imagem, porque a criança, ela vai fixar aquela imagem como sendo a imagem de Cristo, quando na verdade não é. Nós bem sabemos e já falamos que não é a imagem, ninguém pode afirmar qual é a imagem de Cristo, e até porque a imagem de Cristo não tem em si mesmo poder ou glória, mas a glória está em Deus, está no Filho de Deus. Então é muito importante que as crianças sejam educadas com os olhos da fé. Vamos ver, lembrando ali do próprio caso de Tomé, relembrando essa passagem que Tomé
não creu quando disseram para ele os outros apóstolos que Jesus havia ressuscitado, e ele disse: se eu não tocar a mão dele, se eu não tocar o lado dele, eu não creio. E Jesus, para aquela dúvida de Tomé, ele falou: agora você crê porque me viu, bem-aventurados que creram e não me viram. Assim deve ser com os nossos filhos. Devemos ter o cuidado de ensinar-lhes a crer e conhecer a Cristo, não pelo que eles veem, mas pelo que eles creem. A fé é a base da vida, é a base da salvação, é a base de quem quer ir para o céu e vai para o céu, porque o Senhor já nos separou para esse destino. Vamos dar uma olhadinha o que está registrado na carta, primeira carta de Pedro, versículo 8 do primeiro capítulo. Leamos. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Assim deve ser o nosso proceder e assim nós devemos educar os nossos filhos. Não é pecado você assistir um filme que tenha um personagem, um ator, uma atriz representando personagens bíblicos, inclusive algum personagem representando a pessoa de Jesus. É uma representação, não é uma transferência de glória, não é um objeto de culto e não pode ser. Se porventura isso vier a se transformar em objeto de culto, então efetivamente está errado. Nós podemos ficar tranquilos com a comunicação de vídeos, histórias, livretos que apresentem ilustrações da pessoa de Cristo, mas que não seja esse material objeto de adoração e tenha-se consciência de que aquela figura não representa verdadeiramente, fielmente a pessoa de Jesus. Eu até sugiro que você, ao educar seus filhos, use objetos variados, ilustrações variadas para representar o mesmo Jesus, para que ele não fixe a imagem: Jesus é um homem de barba, ou de cabelo comprido, de olhos castanho, azul, magro, gordo. Não. Use até objetos que não representem seres humanos, uma caneta, uma pedra, um copo, qualquer coisa que fale: isso aqui é Jesus. E aí a criança não vai fixar a ideia de Cristo em uma imagem humana, mas na pessoa correta de Jesus, o Filho de Deus. Por fim, a gente deve entender que a recompensa da fé é Cristo. O teólogo Agostinho, ele diz, eu vou ler uma frase dele para nós: fé é crer no que não se pode ver. A recompensa dessa fé é ver o que se crê. Nós precisamos ter bastante claro em nossas mentes que a recompensa da nossa fé será estar com Cristo eternamente, vendo face a face, conhecendo a Deus por intermédio dele eternamente e gozando da graça maravilhosa da presença de Deus. Essa é a parte mais importante da face de Cristo, que nós queremos ver face a face. Eu te convido a entregar sua vida para Jesus. Fala com ele: Senhor, toma minha vida, eu creio que tu és o Cristo de Deus. Perdoa-me os meus pecados. Recebe-me no teu trono. Se você fizer isso com sinceridade de coração, Deus o receberá. Deus perdoará todos os seus pecados, não importa quais foram. Não há pecadinho, não há pecado que não receba perdão de Deus. Não há. Entregue a sua vida para Jesus e você vai vê-lo face a face no céu, junto comigo e com toda a Igreja de Cristo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.